Existem algumas pessoas que até demonstram se importar com a gente, mas a verdade é que quando a gente está atravessando alguns momentos complicados, essas pessoas chegam para esfregar na nossa cara que toda essa situação difícil que estamos vivendo é culpa nossa, ou alguma coisa do tipo. A verdade é que até pode ser culpa nossa, ou não. E isso essas pessoas não sabem. Talvez nem a gente mesmo saiba. Agora a verdade é que Deus sabe muito bem por que estamos vivendo tal situação. A gente já está familiarizado com a história de Jó e com tudo que lhe aconteceu, o seu sofrimento, suas perdas, suas aflições, sua enfermidade, todas as suas lamentações. A gente conhece bem, mas muitas vezes a gente deixa escapar alguns detalhes muito importantes. Por estar em grande sofrimento, os amigos de Jó se mobilizaram e a proposta inicial era consolá-lo no meio de toda essa dor, sabe? Ouvindo, pois, os três amigos de Jó todo esse mal que lhe sobreviera, eles chegaram, cada um do seu lugar. Eles combinaram em juntamente condoer-se dele, consolá-lo, ergueram a voz e choraram. Então a primeira atitude dos amigos de Jó foi muito correta. Eles foram até Jó para consolá-lo e prestá-lo algum tipo de conforto naquele sofrimento. E naquele momento, vendo tamanha dor, eles ficaram meio que sem palavras, sabe? Após o fato de Jó começar a lamentar a sua condição e o seu nascimento, os amigos de Jó mudaram a sua abordagem e começaram a condená-lo, a culpá-lo de toda essa situação, como se ele fosse um homem ímpio, um injusto, ou como se ele tivesse tido algum tipo de pecado, ou tivesse desobedecido a Deus e tivesse merecendo aquele sofrimento que ele estava vivendo. Então, ao invés dos caras lá se tornarem algum motivo de consolação, passaram a ser motivo de chateação. Essa é a verdade. Eles amplificaram o sofrimento de Jó. Os caras duvidaram da integridade de Jó e até da própria entrega que ele tinha a Deus. Acusaram ele de ter abandonado o Senhor. E tudo aquilo ali que estava acontecendo com ele, segundo a ótica de seus amigos, era uma colheita de suas obras más. Quando na verdade eles não entendiam que aquilo se tratava, eu falei isso em um vídeo anterior, quem quiser assiste aqui em cima, de um tipo de aposta que Deus fez entre ele e o diabo pela vida de Jó. E eles não sabiam os projetos de Deus e agiam naquele momento mais como inimigos do que como amigos de Jó, atacando aquele pobre homem sem piedade alguma. Sabe como é que é? Apenas para poderem prevalecer em seus argumentos. Eles racionalizavam toda aquela situação, mas não tinham um pingo de empatia pelo pobre Jó. Jó chegou ao ponto de suplicar pela compaixão dos seus amigos. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar minha carne? E em outro texto ele lamenta: vós, porém, sois forjadores de mentiras. E vós todos, médicos que não valem nada. Aquelas amizades se tornaram um fardo na vida de Jó. Talvez, dadas as condições, eu quero dizer a vocês, tenha sido até mais difícil para Jó as palavras que ele ouviu dos seus amigos do que o próprio sofrimento. É triste, mas existem pessoas que não têm a mínima noção. Por não terem passado por algumas experiências, elas acham que Deus as premiou por suas boas obras. O fato é que Deus realmente abençoa. O problema é o coração orgulhoso dessas pessoas, que se acham dignas e merecedoras da graça do Senhor. Todos nós corremos o risco de sermos como os amigos de Jó. Pois quando algumas pessoas precisam de nós, às vezes nós nos tornamos como um fardo e não como um alívio. E o pior, nós podemos nos tornar como abutres, ansiosos por devorar a carne sofrida do nosso irmão, que não pode sequer sentir o odor de ferida, sabe? Que vai lá catucar. Nós devemos ser verdadeiros amigos em todos os momentos. Se nossos amigos estão de alguma forma necessitando de ajuda, a gente precisa ir lá ajudá-los. Se estão em pecado, vamos corrigi-lo, mas com graça, com espírito de brandura, como diz a palavra. Seja oração, seja consolo, exortação, edificação, o que quer que seja. Temos que ser amigos de verdade. Os amigos de Jó se viraram contra ele no momento que ele mais precisou, no momento que ele estava mais vulnerável. E é triste quando a gente acaba sendo da mesma forma. Deixamos as pessoas de lado quando elas mais precisam de nós, apenas porque elas estão vulneráveis. Que ao invés de ser esse tipo de amigo, vamos ser como os amigos de Davi, que atravessaram um deserto inimigo só para lhe dar água, como Jonatas, que se colocou leal ali, do lado de Davi, fez com ele uma aliança e perseverou nela. E principalmente que viemos a ser como o nosso Senhor Jesus, que amou os seus até o fim, entregou sua vida pelos seus amigos.
Ele não ficou esperando a atitude dos seus amigos, nem ficou esperando que eles chegassem a um patamar de serem bons, excelentes amigos. Porque, na verdade, eles não foram. Todos os amigos de Jesus o abandonaram quando ele mais precisou. Mesmo assim, ele se entregou por eles. Eles não eram bons o suficiente, mas Jesus os amou. Jesus é simplesmente o melhor amigo que a gente pode ter. Mas o que fazer quando isso acontecer conosco? Quando as pessoas vierem de todo lugar esfregar na nossa cara, sabe? Que a condição que nós estamos vivendo é culpa nossa ou coisa parecida. Em primeiro lugar, clame a Deus. Apresente-se diante de Deus em oração. Com certeza, de uma coisa eu sei, Deus está moldando Cristo Jesus dentro de você. Em segundo, mantenha sua calma. É compreensível quando a gente se sente meio magoado e irritado com essa situação, mas não reaja de forma impulsiva. Como a gente erra sendo impulsivo diante das acusações? Não é porque as pessoas estão errando que você também tem que errar. Terceiro, tenha empatia. Sim, mesmo que você esteja na condição difícil, você pode ter empatia por aqueles que vierem te detratar. Eles certamente não têm noção da complexidade da sua situação. Então, por mais que seja difícil, tenta se colocar também no lugar deles, para entender por que eles agem dessa forma, por que eles estão vendo dessa maneira. Em quarto lugar, converse. Se você sentir que é apropriado, conversa com essas pessoas, senta com elas, explique seus sentimentos, sua situação. E com certeza uma boa comunicação vai ajudar a desfazer esses mal-entendidos. E mesmo que as pessoas não entendam, mas você fez sua parte se comunicando adequadamente. Em quinto lugar, defina limites. Sim, é importante você definir limites. Se esses julgamentos persistirem e começar a se tornar algo prejudicial para você, dá um tempo. Eu sugiro até que você se afaste temporariamente dessas pessoas que são tão negativas, para você limitar a sua exposição a esses comentários prejudiciais. Isso acaba prejudicando a sua saúde mental. E por último, ore por essas pessoas. Lembre-se de que Deus mudou a sorte de Jó. No momento em que ele, ao invés de estar se queixando, como ele estava se queixando muito dos seus amigos, ele resolveu parar e orar por eles. E quando isso aconteceu, a sorte de Jó mudou. Todo aquele cenário de crise virou. E Deus o abençoou grandemente. Então é isso aí. Não se esqueça de correr para a presença de Deus. Porque quando as pessoas vêm esfregando na nossa cara tudo que nós fizemos ou até o que não fizemos, Ele é um Deus que nos justifica. Ele é o Deus que nos perdoa. Ele é o Deus que está vendo o nosso coração. Ore por essas pessoas. Peço a você para comentar aqui embaixo, curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve nesse canal, ativa as notificações para ficar por dentro do que vem por aí. Que Deus abençoe você e sua família.